Na nossa conversa anterior, eu falei para vocês das dificuldades de se vender nesses dias que nós estamos vivendo e cheguei a afirmar para vocês que nunca foi tão difícil vender. Hoje eu quero falar para vocês que, apesar de tudo isso, a gente encontra na grande parte das empresas vendedores que continuam vendendo apesar de tudo isso. E a gente começou a estudar o que esses vendedores fazem de diferente. E a gente conseguiu identificar 7 comportamentos que são comuns a esse grupo de vendedores. Então, a conversa de hoje eu vou falar para vocês quais são esses 7 comportamentos e depois nos próximos vídeos a ideia é aprofundar em cada um deles e falar um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, como é que vocês podem incorporar esses comportamentos no dia a dia de vocês. Então, o primeiro comportamento que a gente identificou é que esses vendedores, eles dominam o seu portfólio. Então, eles dominam os produtos ou serviços que eles vendem, eles conhecem com profundidade e mais do que isso, né? Eles tratam esses produtos como se eles fossem uma caixa de ferramenta que vão ajudá-los a resolver problemas dos seus clientes. Então, um exemplo imagina que na minha caixa de ferramenta eu tenho um martelo. Então eu não estou preocupado em vender o martelo, mas eu estou preocupado em como que o meu martelo pode ajudar um cliente a resolver um problema de negócio. O segundo comportamento diferente, né, que a gente encontra nesse conjunto de vendedores é que, além de conhecer o portfólio, eles fazem um bom trabalho de investigação. Eles conseguem identificar quais são as dores e ambições que esses clientes têm. Então, o que está acontecendo? Quais são os problemas de negócio que esse cliente tem? Problemas de negócios que resolvidos vão ter um impacto grande no resultado do cliente. Então, eles têm essa habilidade de investigar. Eles investem tempo em entender e estudar o seu cliente. O terceiro comportamento que a gente encontrou neles é que, além deles investigarem e identificarem essas dores e ambições que os clientes têm, eles também conseguem identificar e interagir com os donos dessas dores. Ou seja, eles trabalham e eles atuam com as pessoas que estão diretamente envolvidas na solução dessas dores e ambições. São aquelas pessoas que perdem o sono porque esse problema não está resolvido, porque ele ainda não conseguiu entender como ele vai resolver o negócio para atingir esse resultado ou para mudar essa situação. Então, eles atuam diretamente com os donos das dores e ambições. E isso também faz deles diferentes dos demais vendedores. Os demais vendedores normalmente atuam mais nas áreas de compras, onde os donos de negócio já não estão mais tão envolvidos no processo de negociação. O quarto comportamento, e talvez seja um dos mais importantes desse conjunto de vendedores, eles conseguem ligar os pontos. Eles conseguem entender aonde esses desafios de negócio estão inseridos e o que está acontecendo em volta deles. Então, se vocês lembram daqueles desenhos que a gente costuma dar para as crianças, onde eles ligam os pontinhos e vão conectando os pontos, e quando eles conectam todos os pontos aparece um desenho, eles conseguem fazer isso com o contexto em que os negócios dos clientes deles estão envolvidos. Outro dia, conversando com um amigo, ele me deu um exemplo muito interessante e eu vou dividir com vocês. Ele disse o seguinte: vendedores tradicionais, né, os vendedores normais e aqueles que estão tendo muita dificuldade hoje para vender, é como se eles estivessem usando um mapa e eu quero do ponto A chegar no ponto B e eu traço uma rota e eu sigo aquela rota independente do que está acontecendo em volta. Esses vendedores que conseguem conectar os pontos é como se eles fossem o Waze. Então, eles traçam a rota, eu quero ir do ponto A para o ponto B e ele me dá o caminho original, mas à medida que eu vou avançando, ele vai recalculando a rota baseado naquilo que ele está percebendo que está acontecendo em volta do negócio. Então, se o trânsito houve um acidente ou se houve um bloqueio, ele recalcula a rota e consegue encontrar o melhor caminho para chegar lá. Então, essa capacidade de conectar os pontos faz uma diferença enorme na hora de atuar junto a um cliente. O quinto ponto, né, o quinto comportamento que diferencia esses vendedores é que eles são capazes de pensar diferente dos demais. Eles olham para uma situação e eles pensam, tem um jeito diferente de resolver isso?
tem uma alternativa diferente de resolver isso, e eles sempre levam para o cliente uma ideia nova. Eles sempre levam para o cliente e apresentam para o cliente um insight, alguma coisa que faça o cliente pensar diferente. Isso a gente sabe que provoca uma tensão inicial, né? Porque ninguém gosta de ser confrontado na sua ideia, no ponto de vista que ele que vinha trazendo, mas a gente acredita que no final, depois que o cliente olha para aquilo e fala, puxa, faz sentido, isso cria um valor enorme para esse vendedor. Então, ajudar o cliente a pensar diferente, ensinar o cliente novos caminhos para resolver problemas e ambições conhecidas, faz uma diferença enorme e tem ajudado esses vendedores a dar mais resultado. O sexto comportamento que diferencia esses vendedores dos demais é que eles conseguem identificar naquelas propostas que eles estão apresentando para os clientes, nas ideias que eles deram para os clientes, eles conseguem identificar a relevância disso para o negócio do cliente. Então, eles conseguem colocar uma etiqueta de valor no negócio. Então, eles conseguem agilizar o negócio ou pressionar o negócio, empurrar o negócio para acontecer, dada a relevância que esse negócio tem. Então, eles conseguem mostrar para o cliente o quanto o cliente perde por não fazer, dado o ganho que ele vai ter, ou quanto custa para o cliente a omissão. Ou seja, se o cliente se omitir em tomar uma decisão, quanto que ele está perdendo com isso. Então, eles lidam muito bem com a identificação do ganho para o cliente e usam isso para ajudar o processo a andar de maneira mais rápida. E o último ponto, né, o último comportamento, o sétimo comportamento que faz desses vendedores diferentes é que eles são muito rigorosos com o uso do tempo deles. Eles acreditam que eles são profissionais, eles dominam o que eles fazem e eles estão ajudando o cliente a resolver problemas de negócio. Então, eles são muito rigorosos com o uso do tempo, eles são muito críticos em avaliar se esse negócio realmente vai ajudar o cliente, tem um potencial para acontecer, e eles não costumam perder tempo com negócios que não têm relevância para o cliente e que, consequentemente, não vão prosperar. Então, a gente olha para esse conjunto de 7 comportamentos e a gente começa a entender que eles são muito diferentes daquilo que tradicionalmente nós vendedores fazíamos no passado. E esse caminho, né, esses 7 comportamentos, eles são uma pista muito legal para a gente se reposicionar para vender nesses dias que nós estamos vivendo. Nos nossos próximos vídeos, eu vou entrar no detalhe com vocês de cada um desses 7 comportamentos e dar algumas dicas para vocês de como é que vocês podem incorporar esses comportamentos no dia a dia de vocês. Com certeza isso vai ajudar a melhorar os resultados e a gente vai poder aí passar por essa crise e provavelmente criar um jeito novo de vender baseado no comportamento desses vendedores que conseguiram encontrar o caminho e estão tendo bastante resultado. Então, boas vendas para todos, nos vemos no próximo vídeo.